Bom, nossa gravação foi iniciada, então, novamente, bom dia a todos. É, considero aqui um marco para a gente, depois de, vamos dizer assim, retomados os trabalhos da equipe essa semana de webconferências. Agradeço a todos aí pela participação. Acredito que essa semana será de auxílio, de atualização, e o objetivo é que a gente consiga sanar aí durante esta semana dúvidas, atualizar informações e, na medida do possível, a gente já deixa até aberto para que posteriormente, na próxima semana, se a gente precisar tirar mais alguma dúvida, a gente marque mais algum horário com algum assunto específico. Quero fazer um combinado com todos que na conversa, no chat, vocês podem interromper a equipe aqui, podem mandar questionamentos aí através do chat. Na medida do possível, durante a apresentação aqui, a gente vai lendo aqui o chat e já vai respondendo para vocês, tá? Combinados dessa forma? Conforme a nossa pauta inicial, esse primeiro dia ele é bem focado na atuação do multiplicador. Vocês vão ver aqui, para a equipe Mira, o multiplicador ele tem papel fundamental dentro de todo o processo de desenvolvimento, de suporte. E o Maicon e a Renata, na verdade mais o Maicon, a Renata está aqui com a voz bem rouca aqui, então o Maicon e eu que vamos segurar aqui o andamento da apresentação. Então, por favor, qualquer coisa, novamente, mandem através da conversa aqui qualquer dúvida. Maicon, por favor. Pessoal, bom dia a todos. Queria me apresentar primeiro a vocês. Acho que nem todos me conhecem pessoalmente ou pelo telefone que a gente conversa às vezes. Mas meu nome é Michael Mendes. Hoje estou atuando aqui como líder de projetos com a equipe Mira, junto com o Juliano aqui. E a gente tem trocado um bom trabalho aqui com relação aos projetos. E essa primeira apresentação nossa é importante a gente querer falar um pouco sobre suporte para vocês, sobre a política de suporte que nós temos, alguns números com relação ao suporte da equipe Mira, dos regionais, alguns padrões, métodos que nós vemos seguindo e que é de suma importância, porque como disse o Juliano disse inicialmente, os multiplicadores eles também são o suporte do Mira hoje, então eles são o braço da equipe de suporte do Mira hoje. É o braço direito, né, podemos falar assim, nosso hoje são os multiplicadores nos regionais. Então essa política se estende também a vocês multiplicadores. E é importante vocês saberem disso. Alguns multiplicadores são novos, estão entrando recentemente nessa parte do suporte ao Mira. Então também conhecer esse padrão. Alguns estão junto conosco desde o início da implantação do Mira, conhecem bem também, mas nós achamos importante passar isso para vocês. Pode passar, Juliano, o slide aí. Nesse primeiro slide, pessoal, a política então que nós temos, ela tem o objetivo ali de traçar, direcionar para a gente as nossas ações, com o intuito sempre de ter qualidade com relação ao serviço prestado para vocês. Vocês hoje são os nossos clientes, os usuários finais são os nossos clientes. Então essa política que nós seguimos, essas metas, o objetivo é sempre qualidade na prestação desse serviço com relação a vocês. Nós usamos aqui a metodologia ITIL, a ITIL V3, que é a última atualização da ITIL. A ITIL ela é uma metodologia internacional que rege as boas práticas com relação à governança em TI, a parte de suporte em TI. Então, essa política nossa é baseada em cima dessa metodologia, dessas práticas, né? Nós procuramos utilizar isso como padrão para o nosso atendimento, até para a gente ter um norteador com relação à equipe, né? A essa metodologia. Pode passar, Juliano. Seguindo na apresentação, eu queria apresentar para vocês a formação da equipe hoje. Hoje a equipe Mira está nessa seguinte formação. Nós temos um gestor, que é o Juliano. Nós temos também 10 consultores hoje. Esses consultores são divididos em analistas e desenvolvedores. Nós temos hoje 2 desenvolvedores na equipe e 8 analistas que trabalham em cima também com relação ao suporte do Mira. E nós temos um líder de projeto, que sou eu, como disse inicialmente para vocês. Então hoje a equipe é composta por 12 pessoas.
Só salientando aqui para vocês, a maioria nos conhece, mas é uma equipe altamente profissionalizada, todos são formados, especialistas, pós-graduados, nós temos também parte da equipe com mestrado, então é uma equipe altamente capacitada. A maioria da equipe, digamos que 90% da equipe já tem mais de 5 anos, 10 anos com relação ao Mira. A grande maioria da equipe participou desde o início do projeto, da estruturação do sistema. Então, hoje nós temos essa formação de equipe, 12 pessoas trabalhando em cima de suporte, desenvolvimento e novos projetos do Mira. A gente tem um modelo de atendimento, como eu disse para vocês inicialmente. Qual é o objetivo da equipe de suporte do Mira hoje? Ela dá suporte aos multiplicadores. Hoje, essa equipe que nós chamamos de equipe Mira, nós não tratamos com o usuário final, que seriam aí os clientes de vocês, os funcionários de cada área. A equipe Mira, o suporte dela é para o multiplicador. Mais à frente, nós vamos detalhar um pouco para vocês que esse suporte de primeiro nível ao usuário final, ele é uma responsabilidade do multiplicador. Mas é claro que muitas vezes nós atuamos, nós falamos com alguns usuários finais, eles ligam, nós conversamos, tiramos dúvidas, mas o fundamental, o principal é o suporte ao multiplicador. E como o próprio nome diz, o multiplicador vai multiplicar isso no seu regional junto aos usuários finais. Mais à frente eu vou mostrar alguns números para vocês com relação aos nossos atendimentos, e vocês vão ver o porquê disso, o porquê que nós atendemos o multiplicador e não o usuário final. É pela quantidade, pela quantidade de equipe e pela quantidade de usuários que nós temos hoje atuando dentro do sistema Mira. Aqui eu descrevi para vocês os tipos de chamados, as áreas onde a equipe Mira atua. Nós atuamos primeiramente no suporte ao sistema. Aí tem a parte de correção de dados, dúvidas, as versões, suporte ao banco de dados, aplicativos, módulos dentro do sistema. Nós atuamos também na parte de incidentes. Incidentes são, no descritivo aí, eu fiz questão de colocar para vocês entenderem, porque essa divisão, quando vocês abrem um chamado dentro do Redmine, tem essa divisão lá. Quando abrem um chamado, vocês vão escolher alguma dessas áreas. Incidentes são interrupções não planejadas dentro dos sistemas, erros que possam acontecer, interrupções que vão parar o serviço. Então nós consideramos isso como incidente. E funcionalidades são novos desenvolvimentos, novas funcionalidades dentro do sistema. E nós temos ainda uma outra área que é a área de projetos. Então, grandes projetos de desenvolvimento, grandes áreas de suporte que envolvam o sistema, nós já tratamos como projeto. Aí nós tratamos uma metodologia de projeto, que é a PMI. Nós trabalhamos aqui baseado no PMBOK, na metodologia de projetos. Então, essa é a área de atuação da equipe. Aqui, para formalizar para vocês, os nossos canais de atendimento. O nosso principal canal de atendimento hoje é o portal de chamados do Redmine. Todos vocês têm acesso, usuários criados. Esse é o nosso principal canal de comunicação. É onde está registrado todos os chamados, as dúvidas, as dificuldades de vocês. Tem que ser registrado nesse sistema lá através de chamados. E nós quantificamos todos os nossos números. A nossa política de suporte é baseada em cima das informações que estão no Redmine. O nosso planejamento estratégico da equipe, o que vai mandar, o que vai reger esse planejamento, está baseado em cima desse portal Redmine, porque é dali que a gente vai extrair todos os números, todas as informações de vocês. Nós temos atendimento também por telefone e por e-mail. O atendimento por telefone é exclusivamente para quando o Redmine está parado. Às vezes acontece de o Redmine parar por algum motivo, aconteceu isso na semana passada, e aí nós passamos o atendimento telefônico para que vocês não fiquem sem o atendimento. E o e-mail também, da mesma forma. Quando o Redmine estiver parado com algum problema, a gente atende ali os chamados por e-mail, como aconteceu na semana passada. Eu deixo para vocês aí descrito o telefone e o nosso e-mail. Esse e-mail unidade.ms, ele cai para toda a equipe, tá bom? Toda vez que vocês mandarem um e-mail para lá, vai cair para toda a equipe. Juliano, eu e os demais aqui. E para fortalecer com vocês também, o nosso horário de atendimento é importante, especialmente aos novos que estão chegando. Nós atendemos normalmente de segunda a sexta, das 8 às 19 horas, horário de Brasília.
às vezes acontece também de cair feriado. Nós estamos hoje sediados no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Nós temos feriados municipais, às vezes estaduais, que a equipe para nesses feriados. Todas as vezes que nós paramos nesses feriados, nós atendemos em forma de regime de plantão. Nós mandamos um e-mail para todos os multiplicadores, informando o telefone que ficará de plantão, caso aconteça algum problema. Mas nós atendemos também nesses feriados, que às vezes nós estamos parados aqui e vocês não. Mas só salientando aqui para vocês, então, o nosso principal portal de atendimento é o Redmine. Eu queria falar para vocês do WhatsApp. Nós temos um grupo no WhatsApp que a grande maioria dos multiplicadores, dos regionais, fazem parte desse grupo. Aqueles que não fazem parte ainda, pode até mandar um e-mail ou ligar aqui para o Juliano ou para mim, que nós colocamos vocês nesse grupo também. Só que o intuito do grupo não é atendimento e suporte a chamados. O intuito do grupo, do WhatsApp, é manter uma comunicação mais rápida, mais efetiva com vocês. Todas as comunicações oficiais nós mandamos por e-mail ou mesmo por ofício via Departamento Nacional, mas nós utilizamos o WhatsApp também para uma comunicação mais rápida e efetiva com vocês, mas não é nada oficial. É mais um debate, uma troca de informações com vocês. Mas só fortalecendo que o nosso portal de atendimento Redmine é o meio oficial. Aqui, pessoal, esse slide ele mostra para vocês a atuação hoje do Convênio Mira Brasil. Hoje nós atendemos 13 regionais e mais a Escola de Gastronomia em Brasília. Então nós estamos trabalhando hoje com 14 regionais, departamentos regionais. E alguns números para vocês aqui de usuários. Hoje no sistema, em usuários ativos, nós temos 7.896 usuários ativos que estão cadastrados dentro do sistema Mira. Sendo que o maior regional com usuários é o Maranhão, 1.783 usuários ativos. E o menor é a Escola de Gastronomia em Brasília, que nós temos 10 usuários. E aqui um dado importante para vocês, eu acho que a maioria não sabia, mas nós fizemos esse levantamento recentemente, alguns meses atrás. Hoje, dentro do sistema Mira, nós temos um acesso simultâneo diário de 1.427 usuários. É uma média diária que nós temos de acesso, com os 14 regionais. Então vocês imaginem que nós temos simultâneo 1.427 usuários acessando o sistema simultaneamente. Então é um número grande hoje com relação ao acesso ao sistema. Então, desses 1.400 usuários diários, é da onde vêm os nossos chamados, as nossas dúvidas, as nossas solicitações de melhorias. Então, vocês estão começando a entender um pouco o porquê da nossa política, o porquê da nossa centralização com relação a um portal único, ao porquê da importância do multiplicador nos ajudar nesses regionais, ser o nosso braço direito, o porquê nós fazemos toda essa estratégia de atendimento, senão nós não conseguiríamos atender esses 7.896 usuários com 12 pessoas apenas na equipe. Então, por isso nós temos essa estrutura de divisão de trabalho e de formatação com relação ao suporte. No próximo slide aqui, mostra um pouco para vocês os nossos números de atendimento. Nós temos aqui um relatório bem detalhado, nós fazemos semanalmente, mensalmente, que nós acompanhamos com a equipe, junto com o Juliano. E eu queria mostrar para vocês só uma prévia, um macro com relação aos nossos números. Esses números, mês a mês, são os números de chamados abertos no portal Redmine, a qual nós atendemos mensalmente. Então, aqui um último mês aqui de julho, que foi o nosso último levantamento, nós tivemos 644 chamados realizados dentro do sistema Redmine. Então, os nossos 14 regionais abriram esses chamados e a equipe esteve atendendo esses 644 chamados. E nós temos aí já, até agora, 3.393 chamados atendidos pela equipe Mira. E um dado interessante para vocês aí é com relação à divisão desses atendimentos, as categorias de atendimento, suporte, incidente e melhorias de sistema. Nós temos aí 3.068 chamados de suporte, 136 que são incidentes, como eu disse lá atrás, incidentes são erros, paradas de partes do sistema, nós consideramos incidentes. E 189 chamados com relação a melhorias, novas funcionalidades dentro do sistema. O que eu queria falar para vocês com relação a esse gráfico é o seguinte: o nosso objetivo como equipe Mira, na parte do suporte, é reduzir ao máximo o número de suporte e crescer o número de melhorias, que é essa partezinha laranjada aí que vocês estão vendo no gráfico.
189 chamados. Até esse treinamento que nós estamos dando essa semana, um suporte mais junto a vocês, com relação a essa política de suporte, é para que esse número de suporte ele diminua. Se nós formos extrair, nós temos detalhadamente o que são esses 3.068 de suporte. Muitas vezes são dúvidas simples que o usuário tem e que nós entendemos que o multiplicador muitas vezes ele poderia resolver. Ele poderia tirar e diminuir esse número. Esses 3.068 chamados, eles demandam muito tempo da equipe. A equipe tem que parar, ela tem que analisar, tem que fazer os testes. E essa parada com relação ao suporte, ela impacta com relação à melhoria. Porque o analista ele vai ter que parar o desenvolvimento que ele está fazendo, a análise com relação ao documento de melhoria e atender esse suporte. Nós não vamos nunca parar de atender suporte, isso é contínuo durante o sistema, mas nosso objetivo é reduzir esse número, reduzir o número de suporte e aumentar com relação às melhorias de sistema. Só é importante também nós salientarmos para vocês que esse número de melhorias, até o final do ano, ele vai aumentar. Nós retomamos, como muitos sabem, há alguns meses atrás, o nosso desenvolvimento. O SEIT tinha sido um sistema que tinha sido definido como nacional, mas agora nós retomamos essa parte de melhorias, desenvolvimento de sistema novamente com Mira, então nós estamos com o objetivo de crescer esse número com relação aos novos desenvolvimentos. E a equipe tem focado muito forte com relação a essa parte. E aqui eu queria mostrar para vocês um pouco sobre o papel do multiplicador, como eu disse lá atrás para vocês. Eu vou colocar a Renata para falar com vocês. Como o Juliano disse, ela está um pouco rouca, mas ela vai falar aqui. Qualquer coisa a gente vai conversando e vai trocando aí pelo chat também, se vocês tiverem alguma dúvida. Mas eu queria que vocês entendessem que essa parte do multiplicador é muito importante. Como eu disse, vocês são o nosso braço direito. Nós precisamos de vocês até por relação àqueles números que nós mostramos ali atrás. Bom dia a todos. Primeiramente, desculpa pela voz. Tem coisa que a gente não tem como prever, né? Eu ia falar bastante coisa, ia fazer da parte do treinamento, mas devido à minha voz não vai dar. Eu vou falar para vocês a parte do suporte, né? Falar um pouco do nosso dia a dia e depois o Juliano vai passar o treinamento inicial realmente. O Juliano já falou que devido à retomada do projeto, nós estamos começando com esse treinamento, nada mais justo, porque acredito que a gente estava realmente devendo treinamento de alguns itens do sistema e para atender isso melhor ainda, a gente resolveu fazer um treinamento meio full, né? Aí depois, posteriormente, se cada regional ou cada multiplicador ou cada área sentir necessidade, achar que não conheceu bem um determinado módulo ou achar que precisa de mais treinamento, a gente vai fazer trabalhos específicos com aquele regional que nos solicitar, tá? Como o Juliano falou e o Maico também demonstrou o nosso modelo de atendimento, né? Eu pedi para falar por quê. O Juliano é nosso gestor, o Maico é nosso líder de projeto, tem nos ajudado muito no controle do suporte, na priorização dos atendimentos, que é uma coisa que começou há pouco, depois ele vai falar novamente que tem funcionado. Só que o dia a dia mesmo, quem trabalha, quem se relaciona, acredito que somos nós, analistas, né, os desenvolvedores, as 10 pessoas que tem aqui na equipe Mira, e, na verdade, o regional e mais especificamente, o multiplicador. Como nosso projeto estava parado e foi retomado, muitos multiplicadores são novos, muitos podem não saber a fundo, não ter realmente conhecimento na prática de como funciona. Então, acho que essa parte inicial hoje é de extrema importância. Então, eu vou frisar agora como que tem sido esse atendimento e qual que é o modelo ideal, né? Nós temos uma política de suporte aqui, a gente tem esse documento pronto, podemos mandar posteriormente, mas a gente fez um resumo aqui, que é o que a gente vai apresentar.
Então, assim, tem funcionado? Tem funcionado muito bem. O Michael mostrou nossos números, nós damos conta, a gente vem numa perspectiva de sempre melhorar o atendimento. O que é melhorar o atendimento? É diminuir a quantidade de suporte e aumentar a quantidade de atendimento daqueles que já foram abertos. Né? Mas como bem o Michael colocou, para a gente diminuir esse número de suporte, a nossa luta, nosso dever é repassar conhecimento para o regional, para o multiplicador, para juntos nós estarmos conseguindo diminuir esse número. Né? Acredito que muitos nem sabiam, mas assim, aqui a gente está frisando realmente a real importância do multiplicador para nós. O multiplicador é tão importante para nós da equipe Mira, só que é muito mais para dentro do regional, que é o usuário final. Por quê? Porque é o multiplicador que vai fazer o contato inicial com o usuário, é o multiplicador que vai tentar resolver o problema do usuário, somente depois, se não conseguir, que vai nos acionar. Então, vamos agora. Nessa matriz de responsabilidade, esse papel do multiplicador que o Michael fez, está bem descrito aí as funcionalidades. Contanto que, aqui vocês podem ver, tem a responsabilidade do multiplicador e a responsabilidade da equipe do suporte, que seria nós da equipe Mira. No primeiro nível, praticamente nós da equipe Mira não deveríamos ter contato. Tá? Qual que é? O multiplicador deveria... É a função do multiplicador. Entender o problema do usuário, identificar o problema, simular possíveis correções na base de teste. Não sei se todos sabem, mas todo regional tem ativo uma base de teste que pode conectar, que pode acessar, fazer testes a qualquer momento. E pode pedir para ser atualizada também a qualquer momento. Então, assim, o que a gente pede? No primeiro acesso que o usuário fizer ao multiplicador, tentar resolver o problema, ver na base de teste, né, simular possíveis correções, acessar a nossa página da Wiki. Nossa página da Wiki, infelizmente, ela não é 100% completa, atualizada, mas acredito que 80% das coisas do sistema estão lá. Tá? Então, assim, pode ser uma coisa ou outra devido ao nosso cenário, ultimamente, o nosso cenário atual, que a quantidade de demandas estão muito grande, a gente está tentando fazer as entregas, não está dando tempo para atualizar. Só que é uma grande aliada do multiplicador e também do usuário final. Né? Então, nós fazemos ela para o multiplicador, mas o multiplicador pode repassar para o usuário final. O usuário final fazer a leitura, tentar identificar se o problema que ele tem já existe lá, uma explicação, se já existe a solução, entendeu? Pode fazer a pesquisa também se já teve problemas parecidos, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo para o multiplicador seria a página da Wiki. Na Wiki vai lá, pode não ter a solução exatamente daquele problema, mas pode ter algo parecido. Depois disso, seria fazer testes na base para tentar simular o problema, para ver se consegue a solução ou não. Só que a gente sabe que algumas vezes, algumas não, em muitas isso não é possível. Então, assim, nós estamos aqui, nós somos a equipe de suporte, mas, assim, queremos frisar que somos um segundo nível. O contato do usuário final é o multiplicador, tá? Então, assim, posterior a isso... Pode passar, Juliana. Posteriormente a isso, se o multiplicador não conseguir, ele deve nos acionar. Nos acionar como? Como o Michael já falou, nós temos o portal Redmine, que é nosso meio oficial de comunicação. Por que a gente frisa bem que ele é o meio oficial e pede por lá? Nosso interesse, né, é manter o histórico dos atendimentos. Manter o histórico para nós e manter o histórico para o próprio regional e para o multiplicador. Tá? Do que fica tudo registrado lá, o que aconteceu, o print do problema. Num futuro problema, ele já tem aquilo ali como base para ele buscar.
né? Ele pode localizar, pesquisar tickets anteriores e vai estar todo o problema na íntegra lá. Se a gente trata parte disso por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail, muitas vezes não foi para lá e ficou o atendimento faltando informação. Algumas vezes vocês já devem ter percebido, a gente atende pelo telefone? Sim, claro. Só que depois do que a gente conversa, nós vamos lá e a gente registra no Redmine. Tá? Então, assim, muitas vezes vocês podem não saber por que fez isso, mas a intenção é essa, manter o histórico do atendimento para posteriormente, se for preciso, a gente poder consultar aquele atendimento como modelo, como exemplo, como ajuda em outros que virão. Tá? Então, assim, depois do primeiro nível, o multiplicador tentou resolver, foi lá no Wiki, não conseguiu, entendeu o problema, testou na base de teste, não conseguiu, ótimo, abre, nos repassa. Aí nesse segundo nível, que o multiplicador nos passou o problema, tá? A equipe aqui do sistema Mira vai fazer os testes necessários, vai ver se aquilo é uma dúvida, se aquilo demanda desenvolvimento, se é uma correção via banco de dados. Nesse momento, o multiplicador ele tem a função exclusiva de acompanhar. Tá? O multiplicador vai acompanhar e prestar as informações necessárias, tanto para nós. Desculpa. Tanto para nós da equipe Mira, né, que vamos estar fazendo esse atendimento do segundo nível, quanto para o usuário, que vai estar a todo momento demandando informações, tanto informações da equipe Mira para o usuário, ou quanto informações do usuário, novas informações para a equipe Mira. Então, nesse momento, o multiplicador ele vai ficar acompanhando e mantendo as informações no atendimento, no chamado que foi aberto, auxiliando assim tanto a equipe do suporte quanto o usuário no regional. Tá, atualizou. Vamos lá. Então, aí o segundo nível ainda falando dele, o andamento do protocolo ao usuário é função do multiplicador fazer essa passada de informação, entendeu? E fornecer à equipe do suporte as informações necessárias, né? E atualizando através do portal Redmine. Aqui a gente colocou o papel do multiplicador no caso de liberação de versão, releases, né? O que é? Quando a gente libera, a versão, nós mandamos ao WhatsApp News. A WhatsApp News geralmente vai 5 dias antes. Então, assim, não sei na prática como que ocorre com o WhatsApp News no regional, mas o ideal é que o multiplicador leia, entenda, se contextualize. Se tiver dúvida, gente, pode entrar em contato conosco, abrir chamado sobre o WhatsApp News da versão que nem foi liberada, que nós vamos traduzir, que a gente vai explicar por quê. A gente precisa que o multiplicador entenda por quê? Para poder repassar para os usuários, entendeu? Repassar para os setores. Porque a WhatsApp News, nós tentamos fazer numa linguagem bem de usuário final. Mas muitas vezes pode ter alguma coisa ou outra que passa. Então, assim, nós contamos que o multiplicador revise, entenda, porque se chegar o WhatsApp News, né, para o multiplicador e ele de cara não entender, nós não conseguimos atender nosso objetivo, porque se o multiplicador não entendeu, como que o usuário final, que muitas vezes não é da área, que muitas vezes é da secretaria, só faz a matrícula, não entende muito de banco de dados, porque a gente detalha aonde fez a correção, entendeu? Se o multiplicador não entender, nos retorne, porque alguma coisa a gente falhou. A gente tem que fazer o WhatsApp News de uma forma clara, que o multiplicador entenda e repasse. Tá? Porque agora, como que ele vai repassar? Não sei como que é a conduta em cada regional, né? Não sei se ele pega o WhatsApp News, se ele só encaminha. Eu não acho a maneira mais indicada. Eu não sei se vocês podem
pegar o What's News, traduzir, colocar mais informações, fazer o manual em cima e repassar, que eu acho que é a forma ideal. Só que isso aí depende do regional, depende da conduta, né, do processo de cada um como trabalha. Mas o que eu quero frisar bem, que a ideia é que o multiplicador entenda, né, e repasse essas informações de alguma forma. Né? Tem regionais que têm os processos diferenciados, ótimo, mas a intenção é essa. Pode passar. Tá. O próximo slide aqui, o Michael vai voltar a falar sobre abertura de chamados, só que antes eu quero frisar mais ainda algumas coisas sobre o processo. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma consideração a fazer? Né? Porque essa parte, como a gente está falando desde o início, tem alguns multiplicadores que são novos, às vezes não sabia. Tem alguns que já são mais antigos, só que a gente sabe que a função do multiplicador não é exclusiva, né, que tem outras atribuições, nós entendemos isso, mas assim, a gente pede, a intenção é reforçar a importância, muitas vezes caiu no esquecimento, tanto para o próprio multiplicador quanto para os usuários, para o regional, mas o que a gente quer é frisar a real importância do multiplicador, que ele é essencial no nosso atendimento, em todo o processo, tanto de suporte quanto de desenvolvimento, de liberação de versão. Aí eu gostaria de relembrar os números que o Michael falou para a gente, a quantidade de usuários que nós temos, né? A quantidade de usuários ativos que nós temos, que é mais de 1.400 usuários ativos e simultâneos, e a quantidade também de suporte que a gente tem. Então, assim, esse trabalho que a gente está tendo, esses treinamentos, o que é? É para solicitar, para ajuda, né, essencial dos multiplicadores para frisar a real importância, para tentar diminuir esses números. Porque nós aqui, em atendimento direto, somos em 10. Sem o multiplicador, nós nunca daríamos conta de atender todos esses regionais. Então, assim, a gente quer passar claramente nossos números, a nossa forma de trabalho. Estamos passando como a gente trabalha e como a gente gostaria, né, que voltasse o processo. Nós estamos aqui disponíveis para sugerir. Renata, eu recebi o What's News, eu não estou entendendo, não tem problema. Abre o chamado. Se a gente achar que é necessário, a gente vai ligar. Quer fazer um manual para o usuário de uma rotina, não sabe, não tem domínio 100%, pode nos solicitar. A gente tem histórico de chamados aberto, pedindo para a gente revisar um manual que o multiplicador fez. Ótimo, nós revisamos, não tem problema. A ideia realmente é essa, é a gente dividir conhecimento, tá? Para poder contar com o apoio de vocês e melhorar os nossos números cada vez mais. Uma vez menos suporte, mais tempo que nós vamos estar disponibilizando para entregas de material, de solução, de novas rotinas, de correções das que já existem, entendeu? Mas, assim, quero deixar claro que a intenção, mais uma vez, é melhorar nossos números e contando com o apoio dos multiplicadores. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até agora? Qualquer coisa pode mandar aqui na conversa, a gente vê. Agora eu vou passar para o Michael, ele vai falar dos procedimentos de abertura e, se for necessário, eu volto para a gente conversar novamente. Pessoal, só continuando, nós estamos finalizando já essa parte. A gente quis colocar essa parte mais prática. O Sandro do Alagoas está perguntando aqui se existe algum pré-requisito para ser multiplicador. A pergunta é boa, Sandro. A equipe não coloca nenhum pré-requisito para ser multiplicador. Basicamente, no início tinha-se até aquela ideia de que a pessoa tinha que ser de TI para ser multiplicador do sistema. Não, eu até assim, muitas vezes até oriento que nem seja uma pessoa de TI realmente. A pessoa de TI ela tem que ser um suporte em cima da TI propriamente dito, atualizar o sistema, alguma configuração que seja necessário, alguma impressora que não está funcionando pode dar algum apoio nesse sentido. Mas se nós estamos falando de um sistema educacional que tem também as suas correspondências, vamos dizer assim, também financeiras, a nossa recomendação é que pelo menos se tenha 3 multiplicadores pelo regional.
Um que tenha um amplo conhecimento do negócio pedagógico, ou seja, ele vai apenas aprender como desenvolver a sua área de atuação dentro do sistema. Outro que nós recomendamos é que seja uma pessoa do financeiro. Novamente, ele vai desempenhar todo o seu papel em cima da ferramenta, tá? Então, essas duas pessoas principalmente têm conhecimento do negócio do Senac, de como que o Senac, de como que a unidade trabalha, tá? São os nossos usuários-chave, são os multiplicadores dentro do Senac. E a TI, ele é o braço realmente para questões de informática, de usabilidade da ferramenta, de configuração de acesso e por aí vai. Então, basicamente, o pré-requisito para ser um multiplicador é conhecedor do negócio do Senac. E a partir disso, ele vai conhecer a ferramenta Mira para usar em cima desse negócio. Respondido, Sandro? Ok? Vou passar para o Maico aqui então para dar continuidade. Só complementando o que o Juliano falou, nós trabalhamos, hoje em dia, nós não temos no regionais um exclusivo multiplicador, porque a gente também trabalha com usuários chaves, igual ele falou, aquele que é conhecedor da informação lá do pedagógico, do educacional, aquele. Então, assim, o que a gente deseja? Que tenha um multiplicador oficial e tenha esses usuários chaves. Mas, mais do que nunca, o multiplicador que teria conhecimento, né, não tanto do negócio quanto dos usuários chaves, mas ele sempre tem que estar por dentro de todos os problemas do regional. Por exemplo, o financeiro abriu o usuário-chave do financeiro, abriu um chamado, logicamente o multiplicador, se ele for da área de TI, se ele for de uma outra, ele não vai dominar plenamente o assunto, a parte de regra de negócio, mas acredito que ele tenha que estar contextualizado do que aconteceu, né? Ele tem que estar a par do chamado, se foi encerrado ou não, por que está pendente ou não, porque aconteça o que acontecer com o nosso contato com usuários chaves, o papel do multiplicador continua indispensável. Tá? Eu queria só reforçar isso. Vou passar para o Marco. Pessoal, dando continuidade, então, eu queria mostrar para vocês essa parte mais prática do Redmine, no portal de chamados. Quando vocês abrem um chamado lá, é essa tela que aparece para vocês, que nós estamos aí projetando. Ela mostra, primeiramente, para vocês todos os detalhes. Essa parte eu coloquei umas setinhas em vermelho, são os itens que são importantes que vocês preencham para nós. Quando vocês abrem um chamado dentro do Redmine, o preenchimento desse chamado é importante para que a equipe de suporte aqui ela tenha um rápido entendimento e que ela resolva o quanto antes esse chamado. Um chamado que ele é mal preenchido, com pouca descrição, com poucas informações, a equipe demora muito a entender esse chamado, a entrar em contato com o multiplicador para entender aquilo ali. Aí o multiplicador muitas vezes tem que falar com o usuário final e entra nesse ciclo, o chamado que poderia ser resolvido rapidamente, ele demora mais. Então esse preenchimento é muito importante para que haja uma agilidade da equipe aqui dentro. Então ali na parte, no primeiro item, que é o tipo, ali quando você criar o chamado, você tem que colocar o tipo de chamado. Se ele é um chamado de suporte, como eu disse para vocês lá no início, o suporte são dúvidas com relação à parte do sistema, ao uso do sistema. Aí você você vai escolher se é incidente, o incidente já é um erro, já é uma paralisação de algum módulo de uma parte do sistema, ou se é uma funcionalidade, se esse chamado que você está abrindo é para que haja uma nova funcionalidade, um novo desenvolvimento dentro do sistema. O título, é muito importante você descrever no título de uma forma objetiva o que é aquele chamado, porque o analista vai bater o olho e já vai saber o que é aquele tipo de chamado. E na descrição, você descrever o máximo possível para nós. Conforme a Renata falou lá atrás, depois que você fez os testes iniciais, procurou entender também, descrever o que o multiplicador, eu já fiz isso, já dei esse teste inicial e não consegui corrigir. Colocar para nós, anexar ali telas, qual a unidade operativa que está ocorrendo o problema ou a dúvida, dados da turma, o máximo de informações possíveis, coloca na descrição para nós. Porque muitas vezes o nosso analista aqui não vai precisar entrar em contato novamente com você para poder entender ou pegar uma descrição maior com relação a esse chamado. Na parte de situação, ele vai entrar como nova para nós vamos categorizar esse chamado. Prioridade, é importante para vocês colocarem prioridade para nós. Aqui no próximo slide,
eu queria mostrar para vocês os tipos de priorização que nós temos dentro do sistema. Hoje, dentro do sistema, quando você abre um chamado, você vai ter 3 tipos de priorização: imediata, alta e normal. Para nós, isso é muito importante, porque essa priorização ela vai demandar para nós o fluxo de atendimento. Se você abrir um chamado como imediato, nós vamos entender que aquele chamado, ele indisponibiliza, o sistema Mira está indisponível alguma parte dele, ou o sistema está parado, o regional parou. Então, como está no descritivo, o chamado imediato é uma indisponibilidade total do sistema que pare uma unidade operativa. Então, se você abrir um chamado para nós imediato, o analista vai avaliar aquilo ali, ele vai atender imediatamente, porque é um chamado que está parado, a unidade parou. Então, a gente vai ter que atender ele como imediato. O alto é um módulo do sistema que está parcialmente indisponível, uma paralisação de parte do processo, um módulo ou outro, uma funcionalidade dentro do sistema que parou, e a gente vai categorizar como alto. O normal são chamados que nós atendemos como normal, são as soluções de dúvidas do usuário, extração de dados, relatórios que vocês queiram, dúvidas, o suporte em si mesmo. É importante vocês categorizarem isso da maneira correta para nós, porque quando o chamado cai, ele vai cair numa fila de priorização. Então, os chamados imediatos, ele vai ter uma prioridade inicial. Só que, assim, quando cai para nós imediato, o analista também vai avaliar isso. Será que esse chamado muitas vezes é imediato? Às vezes, o que é imediato para você, para nós é normal. Então, está aqui para vocês o descritivo explicando o que é imediato, o que é alto e o que é normal, para que essa definição esteja entre os nossos analistas e os nossos multiplicadores, para que realmente, quando você abre um chamado, ele seja aberto dentro de uma dessas priorizações. O Juliano vai complementar aqui. Eu reforço a fala do Maicon aqui em relação ao imediato, pessoal. A gente tem visto, assim, a grande maioria dos regionais, o pessoal tem aberto quase todos os seus chamados como imediato, imediato, imediato. Então, assim, a gente acaba... É igual quando a gente vê reportagens na televisão, né? Que o corpo de bombeiros fala que crianças ligam para lá e fazem trote falando que pegou fogo na casa de alguém, né? O imediato para nós se a gente for fazer uma analogia, o nosso está pegando fogo também. Então, a gente tem que entender o imediato, como bem colocado pelo Maicon ali, paralise o andamento das unidades operativas. Olha, eu não estou conseguindo acessar o Mira hoje, eu estou parando o regional. Isso é paralisar uma unidade operativa, isso é uma abertura imediata. Agora, eu tenho um chamado que realmente é uma coisa impactante, mas que eu posso aguardar 1 ou 2 horas, eu posso aguardar até o final do dia, eu posso aguardar até o dia seguinte para que seja atendido, mas que ele tem que ser dado realmente priorizado quanto a pequenos chamados de suporte, por exemplo, tá? Então... o Sandro está até fazendo uma pergunta aqui. Chamados que impactam na produção, podemos considerar como imediato ou alto? Sandro, é uma boa pergunta. Eu estou no dia 1º do mês. Eu vi que eu tenho chamados de produção. Eu tenho prazo até o dia 5. Hoje, no dia 1º, o chamado é alto. Agora, nós temos regionais que infelizmente deixam para ver a sua produção no dia 5, às 14 horas da tarde. Vem abrir o primeiro chamado conosco. Acredito que a partir daí, sim, ele é um chamado imediato. Então, a gente não sabe como que é o andamento de cada regional, a gente sabe que cada um tem os seus problemas, mas a produção, é claro, ela tem um prazo legal, ela tem um marco legal para ser cumprido, uma data para ser cumprida. E, infelizmente, lógico, nós temos um número também aqui de equipe para esses atendimentos e uma fila tem que ser respeitada. Então, lógico, cada caso é um caso. O que eu peço o imediato realmente, como está bem descrito aí na apresentação para vocês, paralisa o andamento da unidade operativa. Nos demais casos, lógico, temos que avaliar se é alto ou se é normal. Eu reforço isso devido ao formato que a equipe aqui trabalha quando chega um resultado imediato, tá? Então, por favor, vamos ter com carinho esse slide aí, esse descritivo, no momento da abertura desses chamados. Respondido, Sandro? É importante para nós, pessoal, essa categorização, porque a equipe para. Um chamado que entra como imediato e a equipe avalia que é imediato, a equipe toda vai parar o que está fazendo para atender esse chamado.
Então, nós vamos estar deixando de atender alguns outros chamados de outros regionais para atender exclusivamente esse chamado. Então, essa categorização é importante. Uma coisa que eu queria reforçar é com relação a quando muitas vezes o usuário final ele tem uma dúvida ou ele quer abrir um chamado, ele manda um e-mail para você, ele vai conversar com você pessoalmente, alguma coisa assim. Nós pedimos que você entenda o que o usuário final quer com relação àquele suporte, não simplesmente copie a solicitação dele e mande para nós. Como nós dissemos anteriormente, faça um teste inicial no sistema, vê se aquilo está correndo mesmo, porque muitos dos nossos chamados de suporte são chamados de nível normal e que muitas vezes são coisas simples que às vezes o multiplicador poderia resolver rapidamente e que ele cai para nós aqui, aí fica numa fila de priorização, demora para atender, o usuário final muitas vezes não entende que nós temos essa política de atendimento, aí ele fica assim, mas é um chamado tão simples, uma coisa tão rápida, por que não me atenderam ainda? É porque nós temos esse nível de priorização, de atendimento, então o multiplicador muitas vezes pode resolver rapidamente para nós essas dúvidas com relação a esses chamados dos usuários. No caso de dúvidas de suporte também, com relação a dúvidas simples, nós pedimos que o multiplicador responda a esse usuário final. Por mais que tenha um chamado, que a equipe responda esse chamado, mas você pode encaminhar para o usuário final e responder isso para ele. Muitas vezes o usuário final liga para a gente aqui, ou o multiplicador coloca a gente para falar com o usuário final, e aí a gente perde muito tempo com relação a isso, a explicar para o usuário final, a dar esse entendimento para ele, contextualizar, aquela coisa toda. Então, esse tempo é muito precioso para nós. Então, nós pedimos que o multiplicador também faça esse papel de nos auxiliar com relação a essas respostas. Fazendo um reforço aqui à fala tanto do Maicon quanto da Renata, quando a gente fala de multiplicador, como o próprio nome diz, é multiplicar conhecimentos, tá? E como a Renata colocou ali, quando a gente olha para o ITIL no primeiro nível, vamos dar um exemplo bem simples aqui. Eu fiz a gente tem aí, até devido a alguma mudança de multiplicador atualmente nos regionais, nós temos pessoas novas dentro hoje do projeto que não conhecem completamente a ferramenta, mas novamente, seguindo a resposta anterior, você conhece o negócio do Senac. Então, por exemplo, eu tenho alguém que vai trabalhar com a integração MIR-MXM, alguém da contabilidade. É claro que alguém do TI, teoricamente, não deveria conhecer quanto à contabilidade. Então, a gente recomenda que se tenha uma pessoa do financeiro, do contábil, que seja multiplicadora do sistema para os demais usuários. Então, o que vai acontecer? A primeira vez, ele teve uma dúvida contábil ou da integração, ele vai nos acionar através do Redmine, nós vamos responder a dúvida para esta pessoa. Lá na frente, uma segunda pessoa chegou e fez o mesmo questionamento. Qual que é a ideia do multiplicador? Como ele já teve a resposta inicial, como ele já teve o primeiro contato, teoricamente esta pessoa já vai ter o conhecimento para responder esta segunda dúvida, vamos dizer assim. Tá? E com isso, ele diminui a fila do nosso atendimento, ele diminui o nosso prazo para retorno. Por isso, do papel da importância de vocês dentro desse processo. Porque com isso, a gente vai acabar tendo um número menor de suporte e a equipe podendo focar mais, como o Maicon colocou, na parte de desenvolvimento, da entrega de valor para o nosso cliente final, vamos dizer assim. Por isso que o Maicon está até frisando aqui. O nosso papel é o contato, é a conversa com o multiplicador. Se o multiplicador pegar o usuário final, colocar no telefone e a gente responder para esse usuário final, ele não vai ter a multiplicação dessa informação. Ele acaba com o segundo, terceiro usuário fazendo o mesmo procedimento e isso não é replicado dentro do regional. Então, por isso a importância, a gente frisa tanto esse papel. Tá? Mas, olha, eu não conheço de contabilidade. Tudo bem, façam viva voz, acompanhe essa ligação. Você vai acabar com o tempo. Da mesma forma que nós também tivemos que aprender aquela informação, vocês também terão esse conhecimento com o passar do tempo. Ok? Slide anterior? Só continuando aqui, pessoal, um outro item, categoria. Tá mostrando aí nesse slide. A categoria é o nosso catálogo de serviços, são os módulos do sistema, a área que a equipe atua. Então é importante você colocar a categoria para nós lá,
quando você abre um chamado, para a gente já identificar também qual é o módulo, qual é a parte do sistema com relação àquele chamado. Então, as categorias tem lá, se é financeiro, se é PDV, se é com relação à parte de matrícula, pessoa física, são os demais itens com relação à categoria. Muitas vezes ele vem em branco para nós, às vezes a pessoa não preenche. Procura colocar, entender o que é o chamado. Um chamado financeiro. Categoriza ele como financeiro, ele já entra para nós de uma maneira mais completa para a gente poder atender de uma forma mais rápida. Só antes de finalizar, de passar esse slide, a Renata que vai colocar também com relação aqui a um item. Voltei eu, com a voz mais bonita, né? Vamos lá. Quanto a esse slide do Michael, eu acho importante frisar a situação do chamado. Vocês já perceberam, vocês multiplicador, agora que eu estou falando que tem mais contato com o Redmine, vocês já perceberam que tem a situação. Quando vocês abrem o chamado, fica nova. E a gente tem a situação validado. Essa situação validado, o que é? Quando nós, aqui da equipe, olha o chamado, viu que está com as informações necessárias, nós validamos. Tá? Esse validado significa que a gente vai atender naquele momento? Nem sempre. Tá? Mas o validado significa, já vi seu chamado, tá? Já levei em consideração se a prioridade dele é alta ou não, e validei. Tá? Mas, exatamente, aí só que o mais importante disso que eu quero frisar é as informações necessárias do ticket. Porque muitas vezes é aberto o chamado, vou dar um exemplo. Eu estou com problema na turma tal. Só que não fala a unidade da turma, não fala o ano da turma. Então, assim, existe algumas informações, como está no slide, informações mínimas. Unidade operativa, dados da turma, se a gente estiver falando de algum problema pedagógico, né? Ou então, nos sinalizar qual tela, né? O caminho da tela, o menu. Então, assim, nós temos muitos atendimentos que a gente não valida por falta de informação. Tá? Aí o que acontece? Não validou, aí para saber a informação, aí já demora, a gente tem que retornar para o multiplicador. Então, assim, é um tempo maior. A gente sabe que o que a gente não tem hoje em dia, nem aqui, nem nos regionais, muito é tempo disponível, aí acaba que a resolução demora mais ainda. Tá? Então, dessa parte eu queria falar das informações necessárias para a abertura do chamado. Quanto à informação, faltou, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar pro multiplicador, tá? Ou a gente volta pedindo retorno no próprio chamado, ou fazendo a ligação diretamente para o multiplicador. Aí, mais uma vez, vem à tona a real necessidade, a real importância do multiplicador. Por quê? Se o multiplicador abriu aquele chamado, não se contextualizou, não entendeu o problema, quando eu ligar para ele e perguntar, tentando agilizar, olha, eu não estou sabendo aqui. Se ele me responder, não, eu não sei qual turma que é, isso vai nos dar a entender que o multiplicador não fez aquela conferência mínima que deve ser feita. Né? Então, assim, e isso vai impactar mais ainda em demora no atendimento. Então, assim, a gente pede atenção com as informações necessárias para abrir o chamado e, na abertura do chamado, já nos relatar o que o multiplicador fez na tentativa de solução daquele problema. Por exemplo, o problema é que está dando erro para encerrar uma turma. Então, tá bom. Olha, apareceu a mensagem tal. Na mensagem, fala que faltou distribuir dia letivo. Olha aqui, eu já conferi os dias letivos. Nos manda o print, nos informe as verificações que já foi feita. Porque com aquilo a gente minimiza tempo. Bom, se o multiplicador já fez essa verificação, eu não preciso mais fazer. Eu vou direto para o próximo passo. Ou então, olha, Renata, o suporte, eu já fiz o teste lá na base de teste, só que deu o mesmo erro. Ou então, eu fiz na base de teste, não chegou o resultado final que eu queria. Nos informe, pode colocar um texto grande, coloca passo a passo, nos manda print. Então, assim, o sucesso do atendimento, tanto para ser no prazo desejado e o resultado esperado, o tempo desejado, depende muito das informações que nos manda, tá? Então, assim, quanto menos feedback, retorno, pendente de regional, o chamado tiver, mais rápido vai ser a solução dele. Tá? Então, acho que por isso, por hora, por esse slide, minhas considerações estão ok. Eu vou passar para a Juliana. Só colocando aqui o Hélio,
está colocando aqui, como sugestão no MXM, temos o módulo Hora Tracert. Seria interessante o Mira ter um módulo que possibilite fazer um tracert no banco e anexar o arquivo ao chamado, porque a equipe de desenvolvimento tem um retorno no banco e ganha-se tempo. Hélio, nós já pensamos em algumas coisas nesse sentido, tá? Para quem até vou colocar o Mira aqui até para a gente poder responder melhor essa tua colocação. Deixa eu só abrir aqui só um momentinho. A gente não tem esse tracert direto ao banco, mas em compensação, todas as mensagens emitidas pelo sistema, seja de erro, seja de, vamos dizer assim, de alerta, uma simples mensagem comum, né, de direcionamento de trabalho, tá? Deixa eu só abrir o Mira que eu já mostro para vocês. Todas essas mensagens, se você der um certo comando a hora que essa mensagem ocorrer, isso é legal você passar para o seu usuário final. Deixa eu só carregar aqui o meu Mira só um pouquinho. Eu vou mudar aqui a minha tela, só um momento. Deixa eu só abrir o Mira aí para vocês, só um momento. Deixa eu pegar uma mensagem qualquer aqui. Não eu vou, por exemplo, eu vou pegar uma turma aqui que não permite matrícula, por exemplo, Pronatec. Quando eu tentar abrir aqui, ele vai dar uma mensagem, tá? Então, por exemplo, tá aí a mensagem que foi dada na tela. Todas essas mensagens, Hélio, quando eu der aqui o Ctrl Alt E, ele vai, por exemplo, se fosse uma mensagem de erro, olha, erro ao gravar pessoa física, por exemplo. Se eu der o Ctrl Alt E neste momento, vai vir aqui dentro, ó, dessa parte em branco aqui, justamente o erro físico que foi dado no banco de dados. Então, muitos multiplicadores, por já conhecerem esse recurso, eles trazem para a gente e já anexam no chamado justamente esse erro físico. Isso para a gente traz o nome do campo, traz a chave de acesso, traz dados técnicos, e aí lógico, né, seguindo a pergunta até do colega do Alagoas aquela hora, né, eu preciso ter quem como multiplicador? Eu não preciso ser ninguém de TI nessa hora para ser multiplicador, mas se a pessoa, por exemplo, do pedagógico, sabe que deu um erro na tela, ele deu o Ctrl Alt E, ele dá um print dessa tela com o erro físico, anexa junto no chamado para a gente, ele já encurta muito o nosso caminho. Por quê? Porque quando chega o chamado aqui para nós, a gente tenta, vamos dizer assim, reproduzir esse chamado. Quando já vem esse Ctrl Alt E, esse print desta tela, já faz para nós, assim, já minimiza esse prazo de reproduzir este erro, já nos dá dados técnicos do banco de dados para tentar reproduzir esse erro e encurta esse chamado, tá? O Hélio está até colocando aqui novamente, né? Usamos aqui no regional, copia-se a mensagem e colocamos no chamado, né? Então, ele não gera um arquivo separado. Eu tenho que dar um print dessa tela realmente e mandar a foto desta tela para a gente pelo chamado, tá? Aqui está Tatiele, não estou recebendo a imagem. Tatiele, a gente tem que, eu não sei como que é a sua internet aí, realmente demora um pouquinho para chegar essa atualização dessas imagens aí para você, tanto que a gente tem até esperado um tempinho maior aqui entre uma atualização de uma tela e outra, tá? Então, fica aí a dica
toda vez que der uma tela de mensagem de erro, eu vou no teclado Ctrl, junto com a tecla Alt, junto com a tecla E, ele vai dar o erro físico, eu tiro um print desta tela, tá? E eu encaminho a imagem desse print para o multiplicador e ele nos encaminha isso. Isso pode ser replicado para todo e qualquer usuário sem problema nenhum. Ok? Michael, por favor. Deixa eu só voltar para a apresentação, só um momento. O Juliano vai voltar aqui para o slide e a gente finaliza aqui. Só antes de o Juliano colocar, pessoal, eu queria falar para vocês que qualquer dificuldade que vocês tenham com relação, que vocês sentirem, eu estou sentindo que a minha área aqui do financeiro, o pessoal de contabilidade está com problema, estão abrindo muitos chamados, me solicitando muito com relação ao Mira. Vocês podem solicitar um treinamento. Michael, Juliano, estou entendendo que eu queria que vocês dessem um treinamento desse módulo para os meus usuários finais aqui. A gente agenda esse treinamento, faz por conferência e nós transmitimos todo o conhecimento para vocês junto com esses usuários finais, tá bom? Outra opção também que é bem colocado para vocês, nós aqui na unidade, aqui no Mato Grosso do Sul, também temos uma certa estrutura aqui que não é tão grande, mas, por exemplo, eu vou até citar, não vou citar nomes, mas nós já temos aí agendado com um regional aí, para que a gente receba 3 pessoas do regional aqui na unidade no Mato Grosso do Sul. Então, nós também temos essa possibilidade, se vocês acharem necessário. A vantagem da webconferência, lógico, que você abrange mais pessoas pela webconferência. Mas se o regional não se sentir tranquilo só com a webconferência, encaminhe uma carta ao nosso diretor nacional, ao seu professor Sidney, solicitando, por exemplo, uma visita aqui à unidade no Mato Grosso do Sul, encaminhe a quantidade de pessoas que vocês acham. Por exemplo, nessa visita vai vir uma pessoa do educacional, vai vir uma pessoa do financeiro e vai vir uma pessoa de TI. Então eles vão passar conosco aqui 3 dias para esclarecer dúvidas quanto a isso, tá? Então, o detalhe podem ser feitos dessa forma, ou por webconferência, ou vocês virem aqui o MS, basta que isso seja solicitado sem problema nenhum, tá? Pessoal, finalizando agora, queria falar primeiramente para vocês da lista de prioridade dos chamados. Essa lista funciona assim, eu já tenho entrado em contato com alguns multiplicadores, já mandei e-mail, alguns por telefone. Eu peço que vocês possam fazer isso até semanalmente. Nós não fechamos assim uma data, um período de dias, não, mas semanalmente vocês mandem para mim essa lista de priorização. Como que funciona? Então você tem lá 10 chamados abertos no portal do Redmine. Que você pegue esses 10 chamados e coloque em ordem de atendimento para mim. Mike, eu quero que atenda primeiro esses chamados aqui, nessa ordem aqui. E aí o que vai acontecer? Essa ordem eu vou colocar para os nossos analistas e eles vão seguir essa ordem de atendimento que vocês priorizaram para mim. Caso durante a semana você identifique assim, Michael, apareceu um chamado e esse chamado aqui ele é prioritário acima de todos. A equipe vai parar de atender aquela lista que você passou para mim e vai atender essa prioridade nova que você fez. Atendeu essa prioridade nova, nós vamos continuar seguindo essa lista. O porquê disso? Porque para nós é importante saber o que é prioritário para você. Muitas vezes tem um chamado lá que para você não é, que para nós, nós entendemos que ele não é prioridade, mas para você ele é prioridade. Às vezes a auditoria está aí ou alguma outra necessidade, então nós queremos atender de acordo com a vontade sua, com a vontade do seu usuário final aí. A nossa, como eu disse lá no começo, é dar qualidade no atendimento para vocês. Então eu peço que semanalmente, manda no corpo do e-mail, não precisa fazer um Excel elaborado, não precisa fazer nada dessa maneira. Pega os números dos chamados no sistema, dá um Ctrl+C, prioriza eles e copia no e-mail para mim e manda. E aí nós temos aqui uma lista de priorização e eu vou acompanhando um por um com relação a esses chamados aos usuários aqui e com os nossos analistas. Eu recebo muita ligação também, o pessoal liga, Michael, eu queria que atendesse primeiro esse. E pode ligar para mim, eu coloquei o telefone, tenho meu e-mail aqui no final, tenho o e-mail da unidade, vocês podem mandar e eu quero que atenda primeiro esse chamado, ou a minha lista foi refeita de prioridades, e a gente vai conversando, vai trocando essa informação aí diariamente.
O outro pedido que eu queria fazer com vocês, um acordo, é o seguinte, com relação à higienização dos chamados lá no portal do Redmine. Nós temos muitos chamados lá antigos, chamados que estão lá há muito tempo parados às vezes. Eu pediria o que para vocês? Que vocês entrassem no portal, identificassem esses chamados do seu departamento regional, eles ainda têm necessidade de ser atendidos, se eles precisam de um atendimento nosso. Caso você identifique, não, esse chamado está muito tempo parado aqui, já foi até resolvido, entre e feche chamado para nós, porque isso impacta muito no nosso número. Nós fazemos constantemente essa higienização também. Os analistas entram aqui, avaliam esses atendimentos e vamos dando continuidade no atendimento. Mas eu peço que vocês façam essa avaliação para nós também. E se o chamado está lá perdido, não tem mais necessidade de atendimento, feche esse chamado. Agora, se ele tiver necessidade de atendimento, deixe ele lá e coloque numa lista de priorização para nós. Mas que nós tenhamos esse cuidado para que não fique perdido lá o chamado impactando os nossos números. E eu vou pedir também para que vocês mandem no meu e-mail os contatos de vocês. E-mail que vocês tenham, pessoais que eu digo do Senac, mais individuais, e-mails, muitos regionais têm e-mails de grupo, né, grupos de e-mails, mandem esses e-mails também, o telefone de vocês para o contato, o maior número de contatos que vocês tenham. Para quê? Que a gente mantenha essa comunicação mais estreita entre nós e a equipe que mira. E nós venhamos manter essa planilha de contatos atualizada constantemente com vocês. Alguns multiplicadores têm reclamado para nós que muitas vezes não recebem e-mails com relação a atualizações, às versões, aos comunicados que nós fazemos. Nós temos um grupo aqui chamado multiplicadores que nós disparamos geralmente para todos. E já aconteceu de às vezes alguns problemas, alguns não recebem esse e-mail. Então eu peço que vocês que não estão recebendo o e-mail nosso, mandem um e-mail para nós ou pode ligar aqui para mim. Me passa o e-mail correto, que nós vamos estar atualizando aqui a lista, colocando esses e-mails que forem necessários, fazendo testes de envio. Às vezes, eu não recebi hoje, a gente vai fazendo esses testes para que vocês consigam receber esses e-mails de uma forma mais rápida e objetiva. Então, peço que essa semana ainda, hoje, amanhã, mandem no meu e-mail contatos de vocês. E-mail, telefones de acesso, os contatos todos e dos demais multiplicadores, para que a gente mantenha essa comunicação mais efetiva entre nós. Só um detalhe aqui. O que é, Renato? Sim, a Renata está falando aqui que essa lista de priorização que nós pedimos que vocês mandem para nós, assim, vocês vão mandar lá, tenho 10 chamados abertos, vocês vão mandar os 10 para mim priorizado, mas não quer dizer que eu vou atender os 10 de uma vez só, ou naquela semana, entendeu? Nós vamos atender o primeiro da lista, mas vocês têm em mente que nós temos mais 14 regionais para atender, 7.000 e poucos usuários que tem dentro do sistema. Então a gente vai priorizar os chamados de cada regional, desses 14, e vamos atender à medida do possível. Tem regionais que abrem mais chamados, outros menos, mas nós vamos atender os 14 regionais, baseado nessa lista. Mas reforçamos, nós não vamos atender todos de uma vez, nós vamos atender conforme a prioridade e o desempenho da equipe aqui dentro. Então, pessoal, essa parte é o que nós tínhamos para passar com relação ao suporte para vocês, a nossa política. Dúvidas, podem mandar perguntas. Não respondemos hoje, mandem e-mail, nos liguem, nós vamos conversando. Essa é uma conversa inicial que nós queríamos mostrar para vocês, que nós temos sim uma política e temos procurado melhorar o quanto antes esse atendimento para vocês. Eu vou passar para o Juliano aqui também, ele vai concluir com vocês. Obrigado a todos. Pessoal, quero deixar aberto a vocês esse primeiro contato quanto à parte do papel do multiplicador, novamente reforçando. Para a equipe interna aqui, para a equipe de desenvolvimento, para essas 12 pessoas que o Michael sinalizou aí, os multiplicadores eles são parte integrante desta equipe. Nós não conseguiríamos atender esses 7.000 e poucos usuários do sistema, esses 1.600 usuários concorrentes e simultâneos aí durante o dia, né, em média, se não fosse o papel e a atuação de vocês. Então, cada vez mais, nós precisamos que vocês se aprimorem quanto à ferramenta. Cada vez mais, eu preciso que vocês conheçam o Senac, o negócio no qual vocês estão envolvidos. E cada vez mais, vocês também sejam o nosso braço, a nossa voz,
o nosso representante dentro de cada regional, dentro da Escola de Gastronomia aí no Distrito Federal. Então, que vocês sejam realmente um integrante e mais um integrante aqui dentro desta equipe e seja o nosso porta-voz, né? A gente costuma brincar que sempre é culpa da ferramenta, porque a ferramenta não tem voz. Então sejam o porta-voz desta ferramenta para elogios, para críticas, para o próprio suporte. Eu costumo brincar até com o pessoal, né? Juliano, se você trocar um campo de lugar na tela, você vai facilitar a minha vida. Ok, nos acione para isso. O canal de suporte não é só para ligar e perguntar que botão que eu clico para gravar um registro. O canal de suporte é para isso. Olha, nós estamos com uma dificuldade aqui que está impedindo a unidade de ser mais próspera, que está impedindo a unidade de ser mais ágil. Então, encaminhe essas sugestões para cada um via suporte, que a gente vai analisar a melhor forma aqui de tentar auxiliá-los, tá? Eu quero deixar também registrado aqui para vocês que nós recebemos recebemos a visita do José Carlos Cirilo, né, o nosso diretor, na semana passada aqui na unidade. Ele teve uma conversa muito boa aqui conosco, até antes da reunião que ocorreu aí no Distrito Federal na semana passada. E nós estamos assim em vias de aumentar a equipe, reformular a equipe. Então a gente está fazendo um estudo essa semana para mandar para ele qual que seria a necessidade realmente da equipe ideal para poder trabalhar. Então vem novidades aí para melhorar o nosso tempo de atendimento, para tentar agilizar um pouco mais esse suporte aí para vocês. E eu queria deixar aberto aqui, eu vou até já suspender aqui a gravação, tá? Porque depois a gente vai disponibilizar